Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente, chegando palavra urgente para abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estou aqui com um recado de Deus para liberar uma vitória sobre a sua vida. E saiba o seguinte, que aquilo que se levanta contra mim, contra você, não é para nossa destruição, mas verdadeiramente, queridos, é para algo grande que Deus tem preparado, algo bem maior, bem melhor. Então, qualquer situação adversa que se levante, encare pela fé, porque em Cristo Jesus você já venceu. E essa situação será transformada num grande testemunho para a honra e a glória do nosso Deus. Nós vamos meditar hoje aqui numa história poderosa e certamente vamos aprender forte com o Espírito Santo através dessa história de poder e de milagres. Acompanhe comigo nessa hora, em nome de Jesus. No dia 8 de outubro de 2024, eu estava fazendo uma pequena corrida, como sempre gostei de correr, né? E é importante para a saúde e tudo mais. De repente veio um ônibus por detrás, um ônibus mesmo, com velocidade normal de corrida, bateu sem frear, sem nada, porque segundo o motorista ele não viu. Aí deu tempo de eu citar uma palavra, lá dos Salmos, que diz que nenhum dos seus ossos serão quebrados. Falei, Senhor, nenhum dos meus ossos serão quebrados. Só isso consegui falar. Foi jogado no asfalto, raspando os braços no asfalto, testa, tem uma marquinha aqui ainda na testa, foi jogado no meio-fio. E quando o ônibus conseguiu parar, que ele me alcançou e passou por cima da minha coxa ainda, aí ele parou. Aí fiquei embaixo do ônibus com uma perna completamente sem sentir, minha perna direita não sentia. E a esquerda ficou enroscada entre a roda do ônibus e a lataria. Eu cheguei, conversei com ele estava consciente. Quando eu olhei na frente do ônibus, tinha um buraco assim. Daí o pessoal que estava ali, porque tinha muita gente, falou assim, ali foi onde que bateu a cabeça dele. Adversidades que se levantam do nada. Guerras que não tem como você prever, mas que se levantam. E aí, o que você vai fazer? O que eu vou fazer diante disso? Uma situação problemática atingiu o nosso amigo, ele com uma vida ativa, praticando exercícios físicos junto com a família e, de repentemente, um ataque do inferno se levanta. E é nessas horas que você e eu precisamos nos apegar a Deus, nos apegar àquilo que o Espírito Santo nos revela em tua santa palavra, porque na palavra de Deus tem remédio para todas as áreas da nossa vida. Através dela, nós vencemos todo tipo de adversidade, porque em Deus nós faremos proezas. Eu quero acompanhar com você agora uma reportagem que fala acerca dessa situação. Acompanhe comigo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, acidentes no trânsito resultam na morte de aproximadamente 1,19 milhão de pessoas em todo o mundo a cada ano. Em 2021, o piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, foi atropelado por um carro enquanto treinava ciclismo. O atleta precisou passar por uma cirurgia após o ocorrido. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2021, o Brasil registrou 33.813 mortes no trânsito. Esses acidentes podem causar sequelas como fraturas, lesões ligamentares e até mesmo amputações. Vimos aí nessa reportagem, né, que dados alarmantes, 1,19 milhão. Você vê aí a quantidade de pessoas que são assoladas por acidente, por males que alcançam, né, a vida da pessoa nessa área física, fisiológica. E isso é algo que nos deixa até estarrecido, porque os ataques vêm. De tempos em tempos, o inferno se levanta para tentar atingir a nossa vida, seja fisicamente, emocionalmente, profissionalmente, seja na tua família, seja a área que for. E é nessa hora que nós precisamos nos levantar e justamente usar a autoridade e o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Não aceite nenhum ataque do inferno, não aceite nenhuma mazela de Satanás sobre a sua vida, porque o poder de Deus é maior para reverter tudo isso. Quando você e eu agimos pela fé, os céus reagem em meu e em teu favor. Eu quero acompanhar com você agora uma profissional da área, uma médica, relatando acerca da visão, né, científica desse assunto. Veja comigo nessa hora. O atropelamento é um tipo de trauma em que o veículo atinge um pedestre e pode ser
algo que pode ser grave, dependendo da velocidade do impacto. Pode ser um tipo leve, onde os envolvidos têm apenas escoriações, pode ser moderado, em que tenha uma fratura, pode ser grave, que tenha um traumatismo craniano, por exemplo. Eu posso ter incapacidade de mover algum membro, posso ter por decorrência de uma fratura, por exemplo. Eu posso ter sangramentos, feridas com grandes escoriações, pode ter perda da consciência, no caso dos traumatismos cranianos também. Os tipos de tratamento é imobilizar, ir para o atendimento hospitalar imediato. E lá no atendimento hospitalar, fazer uma avaliação completa. A gente vai ter analgesia e pode usar cirurgia para os casos que forem necessários, além de reabilitar depois. Pessoal, é muito importante a gente saber que é a principal causa de morte em jovens de 15 a 29 anos. E que a gente tem 30 mil mortes no trânsito por ano, é o que a gente tem que cuidar. Não beber e dirigir, respeitar os limites de velocidade, são atropelamentos que podem ser evitados. Vimos aí a profissional, a médica, falando dessa situação que não é nada fácil, é um mal que se levantou contra a vida do nosso amigo. Eu quero ver com você a continuação dessa história, porque eu creio em milagres. Veja comigo. A gente foi pro hospital daí, onde que ele ia ser internado. A médica, ela veio, falou com a gente, daí ela falou, não, ele não quebrou nada. A gente fez um raio-x, uma ressonância, tá tudo certo. A roda do olho passou em cima da coxa dele. E ele acabou fazendo um trauma fechado, em que pela pressão ocorre o descolamento da pele, de toda a parte muscular e osso. Isso faz com que haja uma necrose dessa pele, uma parte dessa pele, pelo menos. Tá? É um processo relativamente lento, porque isso não é de um dia para o outro, leva alguns dias para essa necrose se estabelecer. Essa pele precisa ser retirada e daí a musculatura precisa ser coberta, que a gente acaba usando enxerto de pele, por ser uma área extensa, né? A doutora chegou a fazer 16 desbridamentos, que são 16 cirurgias de retiradas de músculos. 16 dias, um dia sim, um dia não. A coxa esquerda que doou, que fez a doação para fazer o enxerto na coxa direita. E toda vez que ele foi para o centro cirúrgico, foi feita oração, ali intercedendo e crendo que ele ia sair sempre cada vez melhor de lá. Que batalha, hein, queridos? Que guerra que se levantou contra o nosso amigo Ailton. Que situação aí adversa, difícil. E você vê que o médico ele está tentando ajudar, mas tem guerras que você e eu vamos encarar e seremos nós e Deus. É contar com a ajuda de Deus, ele está ali orando, clamando, é lógico que a gente não diminui a importância médica, mas acima de tudo nós cremos num Deus que pode todas as coisas. E a palavra desse Deus vai declarar aqui, veja comigo, Marcos capítulo 4, versículo 37, diz o texto: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Eu creio que você, em algum momento da sua história, já se deparou com uma situação assim, em que você estava ali, estava navegando, a sua vida estava andando, avançando, progredindo, você estava indo em direção ao objetivo, como aqui o Ailton. Mais um dia corriqueiro, normal na rotina dele, de exercícios, e de repentemente uma tempestade se levanta. E o que fazer diante disso? Quando o barco começa a encher de água, quando parece que não há mais solução para aquela situação, quando o de repente acontece, mas não é um de repente positivo, é um de repente bem negativo, é o que ninguém gostaria de passar. E quando chega, parece que já é o fim, parece que já é a última situação e que não tem mais jeito. É o que acontecia com os discípulos. Eles estavam ali navegando e o barco foi se enchendo de água, a tempestade se levantou e ali parecia que era a última situação, que não tinha mais uma solução para aquela situação. Mas veja o que diz ainda no versículo 38. E ele estava na popa. Quem é esse ele? Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Então observe, há momentos que parece que a gente fica até sem esperança da vida,
que as lutas se levantam, mas como é bom ter Jesus no barco conosco. Como é bom você estar aliançado com Deus. Como é importante você ter mesmo um pacto, uma aliança com o Todo-Poderoso, estar vivendo debaixo da palavra dele. Porque aí você tem uma garantia, ainda que a tempestade tenha se levantado, mas pense no seguinte, raciocine comigo, aquele que criou o mar, aquele que criou o vento, aquele que criou todas as coisas, está com você no barco. Então isso é um sinal que não tem como dar errado. Queridos, essa tempestade não vai te destruir. Essa tempestade não vai afundar o seu barco. O Todo-Poderoso é maior e Ele está com você aí. O que você precisa fazer nesta hora é clamar. Eles foram até Cristo Jesus, eles começaram a clamar e despertaram o Mestre. E aqui é justamente o que nós fazemos na hora da fé, de despertar o Senhor com o clamor, com a determinação, quando nós agimos na palavra. Queridos, o próprio Deus se desperta em agir em nosso favor. O nosso amigo Davi, ele disse que ele viu o Senhor subir nas asas de um querubim e ele descer em favor do seu povo. Deus já está pronto para descer em teu favor. O que você e eu precisamos fazer é despertar o Mestre com a nossa fé, agindo a nossa fé. E o texto vai dizer no versículo ainda 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Amados, você precisa colocar a tua confiança em Deus. Eu preciso colocar a minha confiança em Deus, porque Ele não falha. E quando você age a sua fé, despertando ao Senhor, no seu clamor, na determinação, agindo a sua fé, não há tempestade que fique de pé diante de você. O próprio Deus disse a Josué, nenhum dos teus adversários se susterão diante de ti. Quando há alguém determinado, alguém firmado em cima de uma palavra que Deus te deu, exemplo, a palavra de Cristo diz em Isaías 53, 4 e 5, vai dizer no finalzinho do 5, porque pelas feridas dele nós já fomos sarados. Então, em cima dessa palavra, eu posso crer, eu posso determinar, eu já estou sarado, eu já estou curado. Não há mal que prevaleça. E eu preciso seguir aqui o exemplo de Jesus e ordenar com autoridade que esse mar, que essa tempestade, que esse vento cesse em nome de Jesus, para a glória de Deus. E vai cessar, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, age a tua fé e você viverá um grande milagre da parte de Deus e para a glória dele. Eu quero continuar vendo com você o desenrolar dessa história de poder e milagre. Vem comigo nessa hora. Aí, depois dos 47 dias que recebi alta, vim para casa. Quando ele voltou para casa, ele se ajudava bastante para sair logo dessa, né? Poderia ter tido coisas muito graves, por exemplo, podia ter feito um esmagamento da perna e precisar amputar, né? Graças a Deus não aconteceu. Foi uma recuperação muito boa. Ao invés de ter um ano para retorno das atividades, com 3 meses eu já estava andando. 11 meses depois do acidente, ele já fez uma corrida com o irmão dele, o Ademir. Eles fizeram uma corrida de 8 quilômetros. Para quem corre sabe que 8 quilômetros não é pouca coisa. E muito gratificante ver tudo isso. É a obra de Deus se manifestando, com certeza. Tá sem nenhuma sequela, sem andar torto, sem mancar, sem nada. Perfeito. É só a obra do nosso Deus mesmo. Não aconteceu nada grave, né? Quem olha, vê, nossa, e aí? Que ônibus foi esse que passou por cima dele? Um micro-ônibus? Não, foi um ônibus gigante. Na hora do acidente, que eu escutei aquele impacto, né? Nas minhas costas, eu lembrei da palavra dos Salmos 34, no versículo de número 20, que diz, ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A gente vê como a palavra de Deus se cumpre mesmo, né? Porque quando ele citou que nenhum dos ossos dele seriam quebrados, nada foi quebrado. Nem parece que ele sofreu um acidente. Glórias a Deus, aleluia! Esse é o Deus de milagre, é o Deus de maravilha. Você viu que a guerra foi prolongada. Não foi do dia para a noite, 57 dias. Depois de 3 meses ali, ele volta a andar perfeitamente, agora sem sequela. É um dia após o outro, é vencendo o leão, o urso, mas assim agindo a fé, determinando pela fé, nós viveremos grandes milagres. E a obra que Deus começa, ele termina.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus para prometer e fazer na sua vida. Por isso, eu te convido a encontros de milagres, de bênção na nossa igreja. Veja aí agora o endereço, veja também imagens da nossa igreja, uma igreja pronta para receber você e a sua família. Isso, você pode estar à vontade, reuniões de bênção, de poder, você vai acompanhar aí direitinho, tem o endereço passando, os horários, e certamente o que você precisa de Deus, você vai encontrar nesse lugar de paz, de proteção, de direção de Deus, de milagres, porque para o nosso Deus não há impossível. E Ele conhece a sua vida, Ele já tem determinado uma palavra de vitória, para quando você chegar nesse lugar, ser plenamente abençoado pelo poder dEle e para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Creia nisso. Eu quero agora orar com você, eu quero unir a minha fé com você, eu peço que você prepare um copo com água nessa hora, em nome de Jesus. Enquanto você vai preparando, eu vou te lembrando acerca das nossas mídias sociais, né? Nós temos um conteúdo vasto aí, uma programação maravilhosa para abençoar você, sua família, seus entes queridos. Então não esteja de fora, aproveite esse recurso tão maravilhoso que Deus proveu para abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar agora? Preparou o copo com água? Então levante agora para os céus. Pai, te damos graças por tudo que o Senhor fez na vida do Ailton. E nós cremos que o Senhor também é poderoso para fazer na vida desse amigo e dessa amiga que estão agora comigo, presenciando esse momento de milagres. Porque para o Senhor não há impossíveis. Meu Deus, vem passando com o teu poder. Vem passando com a tua unção, eu te peço, sobre a vida desta pessoa, em especial na área que ela necessita. E meu Deus, vai restaurando, vai curando, vai libertando, vai colocando tudo no seu devido lugar. Oh meu Deus, restitua agora aquilo que foi roubado. E se havia algo do demônio, eu digo agora que saia, que bata em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus, vem agora só para a tua vida e coloque essa pessoa de pé e todas as áreas da vida agora para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Beba com toda a tua fé nessa hora. Aleluia. Tome posse agora da bênção, respire fundo, faça o que você não podia fazer, porque nessa hora o poder de Deus está sobre você, garantindo a tua vitória. E lembre-se, o que não é imediato é gradual. Vai agindo a fé, porque a obra vai ser completa. Eu agradeço a você pela tua audiência, por estar conosco nesses momentos, e foi maravilhoso estarmos juntos. Mas eu peço que você não saia daí não, porque está chegando uma canção linda que vai te aproximar ainda mais do nosso Deus, e Ele é bom e maravilhoso. Ó, um beijo no teu coração, um grande abraço, fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Só os gratos declarem comigo. Cante comigo assim, ó. Hoje só quero te adorar em forma de gratidão por tua luz que iluminou a minha escuridão. Eu nunca mereci, mas ganhei teu amor. Estou cercado pela tua graça por onde eu vou. Tua misericórdia me encontra a cada manhã. E quando a noite vem, me lembro de que não me deixará. E quando tenho medo, me abraça com teu amor. Tua fidelidade não falhou. Grato sou por tudo que tu és pra mim. Ergo minhas mãos e adoro a ti. Grato sou por sempre ter o teu amor. Tens meu coração e todo meu louvor. Hoje eu só quero te adorar em forma de gratidão por tua luz que iluminou a minha escuridão. Eu nunca mereci, mas ganhei o teu amor.
Estou cercado pela tua graça por onde eu vou.